Evangelho segundo Lucas. Capítulo 19. Zacai, conhecido como Zaqueu. E Yauxa entrou e passava ao longo de Jericó. E eis que, havia ali um homem chamado Zacai, que era chefe entre os coletores de impostos, e ele era rico. E este procurava ver Yauxa querendo saber quem era ele, e não podia devido ao aperto da multidão, porque ele era baixo em altura. E correndo mais à frente, e subiu a uma árvore desfolhada para vê-lo, porque ele estava para passar por aquele caminho. E quando Yauxa chegou àquele lugar, ele olhou para cima, e vendo, disse-lhe: Zacai, apressa-te, e desce, porque hoje eu devo permanecer em tua casa. E ele apressou-se, e descendo, o recebeu com felicidade. E todos eles vendo isto murmuravam, dizendo que ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zacai levantando-se, disse a Yauxa: Mestre, darei metade de meus bens aos pobres, e se por falsa acusação levei qualquer coisa de algum homem, a este restituirei 4 vezes. E Yauxa disse-lhe: Neste dia a salvação chegou nesta casa. Porque este é também um filho de Abraão. Afinal, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Parábola das minas. E tendo eles ouvido estas coisas, ele acrescentou outra parábola, porque ele estava perto de Elxalaim, e porque eles cogitavam que o reino do Criador apareceria imediatamente. Então ele disse: Um certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber para si um reino, e retornar. E ele chamou seus 10 servos, e lhes entregou 10 libras, e disse-lhes: Ocupai-vos até que eu volte. Mas os seus concidadãos se aborreceram, e enviaram mensageiros após ele, dizendo: Não queremos que ele reine sobre nós. E veio a se passar que, quando ele retornou, já tendo recebido o reino, então ele ordenou que aqueles servos fossem chamados após si, aqueles a quem tinha dado dinheiro, para que soubesse quanto cada um tinha ganhado ao negociar. Então veio o primeiro, dizendo: Amo, tua libra rendeu 10 libras. E ele respondeu-lhe: Bem fizeste tu, bom servo, porque tens sido fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 libras. E chegou o segundo, dizendo: Amo, com tuas libras granjeei 5 libras. E ele igualmente disse-lhe: Recebe autoridade sobre os 5 talentos. E veio outro, dizendo: Amo, eis aqui a tua libra, que eu guardei, pondo-as numa bolsa. Porque eu te temi, haja visto que és homem severo, que tiras o que não depositas, e colhes o que não semeaste. E ele respondeu-lhe: Julgar-te-ei pelo que sair da tua própria boca, servo mau. Tu sabias supostamente que eu era homem severo, tirando o que não depositei, e colhendo o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro num banco, a fim de que em minha vinda eu possa coletar o que me pertence com rendimento? E ele disse aos que se achavam ali: Tomai-lhe a libra, e dai ao que tem 10 libras. E eles lhe disseram: Amo, ele já tem 10 libras. Portanto vos digo, a cada um que tiver, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a estes meus inimigos que não desejaram que reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Ministério de Yauxa em Elxalaim. Entrada messiânica em Elxalaim. E tendo ele dito aquelas coisas, seguiu adiante, subindo para Elxalaim. E veio a se passar que, quanto ele se aproximava de Bet-Fagi e Bet-Ania, na proximidade do monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou a 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia defronte, ao entrardes achareis um jumento amarrado, no qual ninguém ainda montou, soltai-o, e trazei-o aqui. E se algum homem vos perguntar: Por que o soltais? Assim o respondereis: Porque o amo necessita dele. E os que foram enviados se foram em seu caminho, e o acharam, do modo como ele lhes tinha dito. E quando eles estavam soltando o jumento, seus proprietários lhes disseram: Por que soltais o jumento? E disseram eles: O mestre necessita dele. E o trouxeram a Yauxa, e eles lançaram suas vestes em cima do jumento, e sobre ele puseram a Yauxa. E quando ele partiu,
eles se puseram a lançar suas vestes no caminho. E quando ele se aproximava, estando já na descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a ter regozijo e dar louvor ao Criador em alta voz, por todo o poder mostrado, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome de Iau, paz nos céus, e glória nas alturas. Iau aprova as aclamações de seus discípulos. E alguns dos farcins dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E Yausha respondeu: Eu vos digo que se eles mantiveram-se em paz, as pedras imediatamente clamarão. Lamentação sobre Yaushalayim. E quando ele ia se aproximando, viu a cidade, e chorou, dizendo: Se tão somente tivesses conhecido, ainda neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. Mas agora elas estão encobertas aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos estenderão trincheiras ao redor de ti, e te cercarão, e te apertarão de todos os lados, e te lançarão ao chão, e teus filhos contigo, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. Os vendedores expulsos do templo. E entrando ele no templo sagrado, começou a expulsar os que ali vendiam, e os que compravam, dizendo-lhes: Está escrito: Meu templo é um templo de oração, mas vós a tornastes num covil de embusteiros. Ensinamento no templo. E ele ensinava diariamente no templo sagrado. Mas os chefes dos sacerdotes e os escribas e os cabeças do povo procuravam arruiná-lo, e não podiam achar uma maneira do como fazê-lo, porque todo o povo estava muito atento a ouvi-lo.